Vamos lá então para a nossa aula de movimento da lei e da ordem. Movimento, lei e ordem, parte 1. Então vamos lá, esses são nossos contatos do Facebook, o nosso contato do Twitter. Aqui você tem a relação das aulas, você pode fazer seu comentário. E sem mais delongas, vamos lá para o nosso movimento, lei e ordem. O que é o movimento da lei e da ordem? Considera a criminalidade uma doença infecciosa a ser combatida e o criminoso um ser danoso, daninho, mau elemento. Essa é, para vocês terem uma ideia, a mentalidade que é incutida em programas como Barra Pesada, né? O que mais? Da Atena, né? E que o criminoso é um ser do outro mundo, um ser mau. Nós somos o bem e eles são o mal. Então eles consideram a criminalidade como uma doença infecciosa. Assim, a sociedade para o pessoal do movimento da lei e da ordem se separaria em pessoas sadias, que são essas que não praticam crimes, incapazes de praticar crimes, e pessoas doentes, capazes de executá-los, tendo a justiça o dever de separar esses dois grupos para que não haja o contágio dos doentes para o sadio. Então veja, esse movimento é o movimento de radicalização de combate à criminalidade. É um movimento que eu poderia dizer que mais se espraia nos incautos, nas populações menos favorecidas, que têm menos acesso à cultura, à informação, ao conhecimento. E foi então declarada a guerra contra o grupo nocivo a fim de eliminar o crime, a criminalidade e o criminoso. Esta corrente político-criminal encontrou suporte e força expansiva em face de alguns fatos detectados nas décadas de 70 e de 80 do século passado. Claro, o êxodo rural, o crescimento das cidades, a urbanização, o subemprego, né, vai gerar uma série de problemas sociais que faz com que essa doutrina da lei e da ordem, ela se espalhe cada vez mais, né? Como no crescimento da criminalidade direcionada a uma faixa etária social mais privilegiada e que estava até então protegidas com o escudo da moralidade. Nós temos aí o crescimento da criminalidade em todas as faixas sociais. Hoje, criminalidade não é um privilégio do pobre. Criminalidade pode ser praticada pela classe média. O pessoal de classe média só nega imposto. Isso é crime. O pobre furta. Isso é crime. O rico, muito rico, que pertence à elite política brasileira, ele pratica corrupção, que é crime. Então veja que isso não é um privilégio, mas não há dúvida nenhuma que dos anos para cá eu tive o aumento da criminalidade de uma faixa etária social mais privilegiada, sim, e que estava até então protegida com o escudo da moralidade. Não é, senhores, que nós não tivéssemos criminalidade nessas classes. Muita gente me pergunta se no regime militar existia menos criminalidade. Muito pelo contrário. A questão é que a criminalidade no regime militar, ela não era divulgada como... Senhora, eu estou gravando, senhora. A criminalidade não divulgada, não era divulgada como antigamente, né? Dependendo do espaço democrático, nós vamos ter uma divulgação maior. Em 1945, com a redemocratização do país, nós tínhamos uma divulgação maior da criminalidade. O regime militar, houve um sistema mais autoritário
houve um controle maior da mídia e a corrupção e as práticas irregulares dos militares não eram divulgadas, as torturas não eram divulgadas, o superfaturamento das obras públicas, hidrelétricas, não era divulgado. Então veja que não temos que falar aqui em situações de não divulgação, né? Por quê? Porque na verdade isso é muito complicado falar em divulgação ou não da criminalidade, onde houve mais ou não criminalidade, se foi no regime militar ou se foi no período atual, por exemplo. Na verdade, muito do que se fazia no regime militar não era divulgado. Então, com a divulgação hoje, e hoje a mídia está muito mais atuante, então nós temos aí, até então, situações que não eram divulgadas, estavam protegidas com o escudo da moralidade. Tivemos o aumento do terrorismo, né? E aí, terrorismo tanto em países como a Espanha, países como a Irlanda, hoje principalmente no Oriente Médio, no tráfico ilícito de drogas e etc. Tá? Essas coisas acontecem, o aluno passar assim na frente é porque a aula é ao vivo e a cores e não tem corte aqui, não tem corte. Tudo é ao vivo e a cores. Se falar besteira, sai na fita aqui. Mas o importante é que vocês saibam que essa aula, sendo ao vivo, ela dá mérito para o professor, porque se fosse uma aula em estúdio que o professor cortasse toda hora que falasse besteira, mas aqui é ao vivo e a cores. E como você sabe, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. No crescimento das associações criminosas, que é um fenômeno hoje, não só de tráfico de drogas, como de biopirataria, né? Na construção de milícias privadas, e aí nós temos os exemplos no Rio de Janeiro, em que as milícias privadas o tempo todo estão atuando, e ela expulsa o traficante e aqueles grupos de militares ficam controlando, por exemplo, o fornecimento de gás, a GatoNet, né? A GatoNet, que é a TV a cabo pirateada, né? Crime organizado, entre outros, que ajudaram a alavancar o movimento da lei e da ordem. O movimento da lei e da ordem adota uma política criminal com sustentação nos seguintes pontos. Então, uma pergunta que sempre cai em prova de concurso é, resumidamente, professor Franklin, quais seriam as características da doutrina da lei e da ordem? Primeiramente, na letra A, eu tenho a pena se justifica como um castigo e uma retribuição no velho sentido. Para a doutrina da lei e a ordem, a pena seria a solução de todos os problemas da sociedade. Quanto mais forte, mais grave a punição, mais ríspida o castigo, a sanção, melhores as condições de ressocializar aquele indivíduo. Isso não é verdade. Nós sabemos que a pena, ela é uma prevenção terciária. Já falhou a prevenção primária, já falhou a prevenção secundária e a pena já está caminhando para a prevenção terciária, que, como nós sabemos, não gera a ressocialização, mas eles entendem isso aqui. Não se confundindo esta expressão como o que hoje se denomina de retribuição jurídica. Para eles, o espírito seria realmente um espírito de vingança, de que o Estado e a sociedade devem se vingar daquelas pessoas que violam as normas jurídicas, né? Então, eu tenho aqui um sentimento de vingança contra aquela pessoa que violou a ordem pública e a paz social. B. Os chamados delitos graves hão de castigar-se com penas severas, duradouras. E aí eles pregam a pena de morte, a privação da liberdade com longa duração. Então nós vamos ver no finalzinho dessa aula que foi essa doutrina que pressionou o Congresso Nacional para a criação da Lei de Crimes Hediondos. E hoje são essas pessoas que pressionam o Congresso Nacional para tipificar como crimes hediondos determinadas condutas que hoje abalam a sociedade. Por exemplo, o tráfico de pessoas,
por exemplo, o feminicídio, que é o homicídio praticado pelo homem contra a mulher no âmbito de violência familiar, e outras condutas que outrora não eram transformadas em crimes hediondos e hoje o são. Então, aqui não há que se falar em penas alternativas. Aqui é pena de morte, é pena de prisão perpétua, é pena de banimento, é pena cruel, é pena ultrajante e privação de liberdade. Não há espaço para essa doutrina daquela posição de penas restritivas de direito, de penas de multa, de penas alternativas, tá? C. As penas privativas de liberdade impostas por crimes violentos hão de cumprir-se em estabelecimentos penitenciários de segurança máxima. Também nós temos que cumprir a pena em estabelecimento de segurança máxima para aqueles crimes graves como homicídio qualificado, latrocínio, estupro, extorsão mediante sequestro, extorsão com resultado morte, para justificar, porque a doutrina entende que quanto mais grave a punição, estabelecimento de segurança máxima, um rigor maior, nós vamos ter a solução para o problema da criminalidade. Só um minutinho.